parte do nosso compêndio, do nosso cabedal doutrinário, a certeza de que Cristo voltará. É assim que a Bíblia nos ensina. A nossa fé está fundamentada na certeza da ressurreição. Hoje à noite eu vou conversar com a igreja sobre a questão do espiritismo, tanto em voga hoje, a mídia falando tanto sobre isso, filmes no cinema, novelas na televisão, livros sendo publicados, enfim, esta pressão tamanha que o cristianismo vem sofrendo pela disseminação da doutrina espírita, e o que nós temos a ver com isso, de que resposta nós podemos dar. A primeira resposta elementar, eu já digo hoje pela manhã para você, mesmo que você não venha de noite, a nossa fé está fundamentada na certeza da ressurreição. Cristo morreu, ressuscitou, e a vida que temos é uma só, como diz Hebreus 9, 27. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. A verdade bíblica, a verdade de Deus para a nossa vida é a certeza e a viva expectativa de que um dia tudo que vemos, tudo que tocamos passará. E o que restaurará é aquilo que o Senhor edificou em nós espiritualmente. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 ao 11. Para você ver no que se baseia a nossa viva esperança, a nossa firme expectativa, que os nossos olhos veem, o nosso coração sente, nossos pés nos levam, nossas mãos realizam. O livro de Atos, capítulo 1, nos versos 6 e 11, o evangelista Lucas registra em seu segundo livro, Atos dos Apóstolos, os últimos momentos de Jesus na terra. Já com o corpo sendo preparado, não era mais o corpo humano, o corpo carnal, mas era algo diferente, indescritível. Os evangelhos não fazem questão de descrever este Jesus como algo sobrenatural, pois ele pôde ser tocado por Tomé, ele pôde ser visto aos olhos nus daqueles homens, mas houve um momento em que este corpo tangível, visível, transicionou para uma realidade invisível, mas ainda verdadeira. E nesses últimos momentos da vida de Jesus aqui na terra, quando ele retornou aos céus, aos olhos de todos os seus discípulos, e testificado e testemunhado pelos anjos do Senhor, ele dá as suas últimas orientações e diz assim aos seus seguidores, em Atos 1, 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Nossa certeza, a certeza de que a fé em Cristo vale a pena. O Senhor Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos, deixa claro que está sob o seu comando, sob o seu domínio, o controle do tempo, das eras e da revelação plena de Deus. Os homens, naturalmente como nós, interrogam Jesus acerca dos seus planos, como nós, na necessidade de tocar, na nossa necessidade de materializar a fé muitas vezes, a necessidade de estabelecer um plano específico com prazos e metas. Eles perguntam a Jesus: Jesus, é agora então que todo o plano de Deus se cumpre, quando o Senhor restaurará o reino de Israel? Mas os homens ainda estavam refletindo ou revelando um conhecimento parcial da verdade. Eles criam que Jesus iria restaurar o reino de Israel, mas ainda não compreenderam suficientemente
de que Israel Jesus se referia, a que Israel Jesus se referia. Ainda nutria em seus corações uma expectativa de que o Jesus que eles viram, o Jesus que eles ouviram, o poder que eles testemunharam, fosse algo para este tempo, para aquela circunstância. Um povo oprimido pelo Império Romano, um povo escravizado pelos altos impostos, um povo tido como escravo, violentado, humilhado por toda aquela política da época, nutria em seu coração a expectativa de que um dia toda aquela opressão cessaria. Nutria em seu coração a expectativa de que a paz reinaria, de que o status quo seria revertido em benefício de toda a população e o povo de Israel. Mas aqueles homens ainda precisariam aprender que o que Jesus veio fazer foi muito além do que os olhos podem ver. Nós observamos aqui nesse texto, fica gostoso perceber alguns detalhes, o quanto nesse contexto aqui, o escritor Lucas de alguma maneira quer salientar a atitude deles, em olharem para Jesus, em olharem para o alto, e depois serem advertidos pelos anjos, por que vocês ainda estão olhando para o alto? Parece-me que de alguma maneira o tempo todo os discípulos de Jesus estavam olhando para o lado errado. Parece que durante todo aquele momento, aqueles últimos momentos de Jesus, eles não estavam ainda compreendendo a grandeza, a dimensão do propósito de Deus, e seus olhos estavam sempre que podiam olhando para a direção errada. Nesta pergunta que eles fazem a Jesus, eu entendo, fica claro, que os olhos daqueles homens estavam voltados para as expectativas erradas. Estavam gastando tempo em discussões ineficazes. Estavam gastando sua inteligência naquilo que era inóspito, naquilo que era sem valor. Jesus havia passado pelo menos 3 anos com aqueles homens, falando acerca dos valores do reino, dizendo várias vezes, porque o reino de Deus é. E justamente quando neste ensino de Jesus ele surpreendia aqueles homens, surpreendia aquelas expectativas, parece-nos que até o final então eles ainda não haviam aprendido suficientemente que o que Jesus veio estabelecer era muito além do que seus olhos poderiam alcançar. Jesus então responde a eles dizendo, não é da competência de vocês saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Os nossos olhos precisam focar aquilo que é certo. E agora parece que Jesus então vai disciplinar esses seus seguidores, disciplinar no sentido do ensino, vai ajudá-los a compreenderem, vai ajudá-los a verem corretamente a mensagem do Evangelho. Os nossos olhos precisam estar voltados para a autoridade do Senhor. É Ele quem controla e que domina todo o tempo, todos os tempos, todas as eras. Cristo vai voltar, como acabamos de ouvir. E a certeza da promessa de Deus é infalível. Mas compete ao Senhor dizer como e quando. Pluma-se em nossos tempos esta expectativa da volta de Jesus, e muitos insistem em querer lançar teorias, como que teorias conspiratórias, mostrando que mais do que nunca Jesus está voltando. O fato é que Jesus está voltando desde que ele subiu, é o que os anjos disseram. Da mesma forma como subiu, descerá. Mas nós temos uma necessidade meio que matemática. Isso revela a nossa falibilidade em crer. A falha da nossa fé está em querer ter alguma evidência de que aquilo que foi prometido se cumprirá. Mas o que diz Hebreus 11? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. E você já deve ter visto algumas dessas teorias. O número tal, o líder tal, a catástrofe tal. E nós costumamos mostrar ou tentar associar a palavra a alguns grandes eventos da humanidade. Torres que caem, tsunamis que invadem terras, homens que são eleitos, nomeados líderes de grandes nações, líderes de grandes religiões. Ao longo de toda a história, o homem sempre teve essa necessidade de tentar determinar, e alguns até se aventuraram a datar a volta de Jesus. Há uma pastora em São Paulo que declara com todas as suas convicções
que Cristo voltará em março de 2012. Então, é bom você ficar atento. Se você leva a sério essas coisas, eu não. Eu levo a sério a realidade que Cristo voltará. O problema é que se eu achar que ele volta só em 2012, eu vou pintar e bordar próximo mês, segundo mês, ano que vem vai ser o ano da festa. Vai ser o ano da libertinagem. Quando chegar em janeiro eu me acerto com Deus para que em março eu esteja pronto. Não é disso que o Evangelho fala. Justamente o aspecto surpreendente e inesperado da volta de Jesus tem um propósito específico: provar, testar e conhecer aqueles que verdadeiramente amam a Jesus, independentemente das circunstâncias. Porque a nossa fé também é falha muitas vezes, porque nós atribuímos a nossa fé aos momentos de conquistas. E não conseguimos associar uma fé vitoriosa, mesmo quando somos derrotados neste tempo. Quando choramos, quando reconhecemos a nossa limitação diante da morte, quando mostramos a nossa falha em controlar nossos instintos, aí parece que a nossa fé vai por água abaixo. Mas se eu conquisto o carro novo, se eu tenho a casa própria, se a cura acontece, se a casa é dada, se o emprego dos sonhos é alcançado, então a sua fé é uma fé poderosa. Jesus coloca os olhos dos seus discípulos na direção certa, quando diz para eles: não lhes compete saber o tempo, os tempos e as eras, em que o Senhor já escolheu para revelar toda a sua autoridade sobre todo o seu poder. E queremos poder? Então que o poder seja usado da maneira certa. É o que diz o versículo 8. Entretanto, diz o versículo 8, é do Senhor a competência de estabelecer os tempos e as eras. Mas a vocês, a competência de vocês é testemunhar. E é precioso destacar do texto que o único momento em que os evangelhos, e aí no caso o livro de Lucas completando os evangelhos, nesse finalzinho, vai falar sobre poder que nos é dado. Toda a autoridade que nos é dada, este poder não é para realizar sinais e prodígios. Este poder é para falar de Jesus, para fazer discípulos, para testemunhar a todas as nações. Mas hoje o Evangelho tornou-se um circo de realizações, um circo de prosperidade, um circo de prodígios. Mas a ética, a moral, o compromisso social, o compromisso espiritual dos crentes está cada vez mais baixo. E hoje não se identifica com clareza os verdadeiros seguidores de Jesus. Mas o Senhor Jesus disse que os nossos olhos, então, devem estar colocados no nosso compromisso atemporal, urgente e intransferível de testemunhar Jesus Cristo pelo nosso jeito de viver. O testemunho, o nosso testemunho, vai mostrar de maneira clara ou não se Cristo voltando é uma realidade na nossa vida. Há uma máxima, que já é quase um jargão no meio evangélico, que diz que se eu soubesse que Cristo voltaria hoje ainda, minha vida seria diferente. E há outro que diz: viva hoje como se Cristo voltasse ainda hoje. Tem gente que já falou isso há um tempo atrás, colocando para amanhã. O fato é que os nossos olhos precisam estar voltados para a nossa responsabilidade urgente e intransferível de fazer diferença. De compartilhar com o mundo o amor de Deus. De fazer diferença pelo nosso comportamento, pela nossa ética, pelas nossas convicções, pelas nossas lutas pelo que é correto, pelo que é justo, pelo que é virtuoso, pelo que é eterno. Mas nós gastamos muita energia, gastamos muitos recursos, gastamos muito tempo envolvidos nas coisas que são temporais, que ficam aqui. E como diz Jesus, que o ladrão rouba, que a traça corrói e que a ferrugem destrói. Enquanto temos tempo, é hora de ter os nossos olhos voltados para a volta de Cristo, fazendo com que isso nos motive e nos impulsione a um viver diferente. Versículo 9 vai dizer que, tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram:
Por que vocês estão olhando para o alto? Eu também ficaria olhando para o alto. Ver Jesus subir, ser engolido por uma nuvem. Eu também estaria ali até agora, talvez contemplando e tentando entender o que aquilo significa. Os anjos então vêm trazer ensino. Os anjos então vêm trazer clareza. Vêm mudar o entendimento daqueles homens, dizendo: não é para o alto que vocês têm que ficar olhando agora. Desviem os seus olhares para a responsabilidade que vocês têm de fazer esta obra alcançar os confins da terra. Amados, seguir a Jesus não é uma atitude contemplativa. Muitos acham que seguir a Jesus é uma decisão que se toma, que se faz e que nos faz buscar, viver, olhar para o alto como se nada estivesse acontecendo à nossa volta. Quantos que se dizem seguidores de Jesus são indiferentes ao próximo, indiferentes às catástrofes, indiferentes às necessidades, indiferentes aos que estão do lado, indiferentes à sua responsabilidade? Se os anjos pudessem retornar hoje, diriam para todos nós novamente: não olhem para o alto, desçam o olhar de vocês e olhem na direção de vocês e vejam quantos ainda estão morrendo sem Jesus. Não é ficar olhando para o alto que nos dará o visível testemunho de que estamos esperando Jesus voltar, mas é contraditoriamente, surpreendentemente, o nosso olhar na direção do outro que revela o quanto estamos nos preparando para a volta de Jesus. Parem de olhar para o alto. A despeito de ser para lá que nós vamos, a despeito de ser esta uma base da nossa fé, mais do que nunca o cristianismo precisa ser relacional, onde nós temos o compromisso um com o outro de viver e falar do amor de Cristo até que Ele volte. E enquanto Ele não voltar, demore o quanto durar, ou seja, ainda hoje, que Ele nos encontre olhando nos olhos uns dos outros, testemunhando e falando do amor de Deus. Portanto, até que Cristo volte, que você e eu estejamos vivendo intensamente o nosso compromisso em seguir a Jesus, crendo que Deus é o Senhor de todos os tempos e de todas as eras, e o tempo está em suas mãos. Sabendo que é nossa responsabilidade o testemunhar, e o poder de Deus nos foi dado para fazer diferença. E por último, olhar até que Cristo volte para o próximo, fazendo com que o amor de Deus seja testemunhado por meio da nossa maneira de viver. Feche seus olhos. Eu quero orar por você agora, para que nossa vida, e orar por mim, para que nossa vida seja um reflexo claro e evidente de que o nosso cristianismo é movido pelo compromisso com o Senhor. E o nosso compromisso com o Senhor resulta em vidas sendo transformadas por aquilo que nós fazemos. Nosso relacionamento, nossas obras, nossas ações. Chega de um evangelho contemplativo, domingueiro, em que nos vemos como crentes e seguidores de Jesus somente quando estamos juntos e adorando por meio de cânticos, hinos, corais e a leitura da palavra. Aguardar a volta de Jesus significa ter os nossos olhos firmados na confiança de que isto um dia acontecerá, no tempo de Deus. Nossa competência é anunciar esta mensagem até que tudo isto aconteça. O nosso compromisso e a nossa responsabilidade é olhar para o próximo, olhar no horizonte e ver ainda tantos quantos estão precisando desta mensagem de esperança, que move o nosso coração, que nos enche de alegria e expectativa, que nos faz olhar adiante e dizer: Senhor, aguardemos a volta do Senhor com as ações, com os feitos e realizações que engrandeçam o nosso Deus. Por que vocês estão olhando para o alto? Olhem para o horizonte.
Olhem para o próximo. Olhem para as suas responsabilidades. Para que o Senhor seja exaltado e glorificado na nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Ti temos toda a força, em Ti temos toda a esperança. E das Tuas mãos Tu nos deste o poder para tornar o Teu amor conhecido pelo mundo. Pai querido, até que Cristo volte, que o Espírito Santo esteja nos movendo em direção ao mundo para apresentar e falar da mensagem que transforma, da esperança que completa, do poder que regenera vidas. Pai querido, que a nossa militância e a nossa marcha neste mundo seja mostrada por meio do nosso amor em prática. Pai querido, aguardamos a volta de Jesus, aguardamos a ressurreição dos mortos, até que isto tudo aconteça plenamente. Senhor, que nós possamos mostrar ao mundo que esta verdade, que essa esperança é uma realidade em nosso coração, pela maneira como vivemos, e que o mundo veja estas obras em nós. Vem, Senhor, vivifica o Teu povo, muda o nosso coração e enche-nos da alegria e da certeza de que Cristo vai voltar, e que esta certeza nos